Nós noticiamos, aqui o reforço do Palmeiras, Ricardo Goulart, dando seu pontapé inicial nessa sua nova história aqui no futebol brasileiro. Portanto, a partir de agora, no Tarde Redonda, esse é o nosso assunto, os primeiros passos do Goulart defendendo a camisa do Verdão. Estrela do poderoso elenco palmeirense, jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Ricardo Goulart chegou com pompa e circunstância ao atual campeão nacional. O novo camisa 11 do Verdão ganhou fama pelo grande futebol demonstrado em times como Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro, e Guangzhou Evergrande, time chinês pelo qual colecionou taças nas últimas 4 temporadas. Mas o talento de Ricardo Goulart vem desde muito antes de brilhar nos gramados como atleta profissional. Dá só uma olhada na facilidade para fazer golaços, como esse que fez na época do Sub-15 lá no Taubaté. E a autoconfiança nas palavras. Eu acho que a chance do Taubaté é muito grande. Dá para nós classificar em segundo e pode classificar até em primeiro, só depende de nós. Vai buscar a artilharia do campeonato. Eu vou tentar. E quem vê esse físico atlético ao vestir a camisa do Palmeiras, mal pode imaginar que Ricardo Goulart já teve um apelido pra lá de curioso, que em nada combina com um jogador de futebol. O pessoal que nas arquibancadas gritava: vai Ricardo Gordo, Ricardo Gordo. Por que desse apelido, Ricardo? Não, gordo porque quando eu era pequeno eu era meio gordinho, daí quando eu era muito pequeno eu tava na escolinha, daí eles colocaram meu apelido de gordo. É, quem diria, o Ricardo Gordo das categorias de base do Taubaté, agora é o Ricardo Goulart, novo camisa 11 do Verdão e principal esperança dos palmeirenses para continuar saboreando títulos em 2019. Olívia, a gente estava acompanhando a reportagem aqui, eu estava comentando com o PVC. O cara faz gol, tem facilidade para fazer gol, sempre foi assim. Eu sou um pouco chato, às vezes, corneteiro, porque hoje em dia a gente escuta assim: o time tal tá trazendo fulano, é atacante. Quais são as características? Ele é rápido, marca bem, recompõe, tem velocidade, tá, mas faz gol? Quantos? Jogou 400 jogos e fez 10 gols. Eu falo, pô, mas aí então, pro meu time não serve. Né? Eu concordo com você. Com tudo isso eu quero dizer, o Ricardo Goulart, ele faz gol, ele tem facilidade, os números comprovam. Não é na China, é no Cruzeiro, foi no Goiás. É uma raridade, infelizmente, hoje em dia, mas é espetacular pro Palmeiras. Não, mas ele não é centroavante. Ele até pode jogar centroavante, mas ele não é centroavante. Porque você vai dizer assim, porque ele faz gol, então eu ponho ele lá na frente e deixo o time armar pra ele? Não. O Pelé fazia gol e não era centroavante. O Zico fazia gol que nem água e não era centroavante. O Pelé fez 1.201 gols e nunca fazia centroavante. Né? Até tinha jogo que o Pelé se enfiava mais e o Coutinho vinha por trás, mas a lógica era o contrário. Eu sou corneteiro demais, PVC? Não, eu acho que essa observação é bem boa, é muito boa, é importante. É importante você saber, o Messi, atacante, ele faz gol, faz 400 no Campeonato Espanhol. Genial, pô. Se o Messi fosse genial e não fizesse gol, a gente não falaria do Messi como fala. Sim. Acho que você tem toda a razão. Agora, você tem que entender a característica do jogador para saber como explorar o melhor dele. E eu acho que o melhor do Goulart até hoje foi, quando ele foi ponta de lança. Ele saiu de trás do centroavante para invadir a área e fazer o gol. Seria no caso que o Paulinho fazia com o Tite? Vinha de trás como uma surpresa e acabava... Só que o Paulinho era um segundo homem de meio campo, né? O Goulart é o meia central nesse 4-2-3-1, ou é o segundo atacante. Paulinho, ele é o mais elemento surpresa, tipo Elias. Surpresa, o Elias fez um tempo também no Corinthians e no Flamengo. O Goulart é o ponta de lança. Você pensar, como é que se montavam os ataques nos anos 60? Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, assim, os dois pontas eram atacantes. Hoje o ponta volta um pouquinho mais por aqui. Mas era o quê? Era a parceria. Era o centroavante e o cara que vinha com ele para fazer a tabela. Literalmente aberto. Aberto não. Vindo de trás, por dentro, para fazer a tabela com o centroavante. E essa semana nós mostramos aqui no Tarde Redonda, né, Abel, 3 possibilidades, né? 3 jogadas, de fato, do Goulart em campo, né? Ele na boa e velha banheira ali, como uma referência, um centroavante. Nós mostramos ele construindo a jogada pela lateral, vindo por fora e fazendo gol. E também atravessando o meio de campo, engatou a primeira e foi embora. Agora, Savoia, me diz uma coisa. O Goulart tá vindo de uma cirurgia, tá se tratando no Palmeiras desde que chegou aqui no Brasil. O Savoia tá com a gente? Boa, obrigada. Tá na tela. A gente tem que ver para acreditar. Eu preciso disso, eu preciso olhar para o Savoia.
A previsão do Goulart estar liberado para entrar em campo para defender o Palmeiras é em abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses. O time do Filipão vai estar ainda mais azeitado do que já está por conta da temporada passada. Como começar com o Goulart? Começar já chegando para correr, velocidade, lateral, meio de campo. Não, vamos com calma, coloca ele mais próximo da área. Vai ter que sentar, esperar um pouquinho no banco. Quais são as possibilidades, já que nós passamos o período das especulações, estamos no período de montar os times? Bom, uma notícia boa para o torcedor do Palmeiras é o seguinte, ao contrário do que foi divulgado, o contrato do Goulart com o time chinês vai até dezembro de 2020 e não até janeiro. Então é uma informação nova que pode ser bom para o Palmeiras. Tanto é que ele nem precisou assinar um contrato mais longo, mais um ano. Outra coisa, eu acho que não pode ter pressa com o Goulart. O Palmeiras tem jogadores para iniciar o Campeonato Paulista. O básico de tudo, embora ele vai ficar inicialmente até dezembro, eu penso que tem que ter calma com o Goulart. Ele tem que se recuperar, voltar aos poucos, recuperar a condição atlética. A musculatura está preparada para não correr risco de sofrer lesões musculares e atrapalhar a temporada. Então, eu acho que o Filipão, tenho certeza, Filipão, os fisiologistas, médicos do Palmeiras, que são muito bem preparados, sabem melhor do que a gente isso daí. Tem os números, tem os testes. Então, eu acho que ele vai entrar aos poucos. A torcida vai pedir, ele vai ter vontade de entrar, mas acho que o Filipão vai colocá-lo aos poucos. Primeiro, ele tem que estar 100%. Depois vai ganhando ritmo e confiança, porque o jogador que sofre uma lesão como ele sofreu precisa recuperar a confiança, né, nele próprio, e isso só se consegue aos poucos, com o tempo. Então eu acho que ele vai entrar no time aos poucos e jogando como segundo atacante. Eu também entendo que ele é um cara que vai jogar atrás do centroavante, às vezes até do lado, e vai ajudar, como o Pablo pode ajudar o Diego Souza no São Paulo, eu acho que o Goulart pode ajudar e muito o centroavante que for jogar, seja ele Arthur, Daverson ou até mesmo o Borja. Agora tem um detalhe só, eu concordo inteiramente com o Savoy, acho que tem que ter calma, não tem pressa nenhuma. Campeão em março só Beija-Flor. A Portela, a Mangueira, o dia vai ser... da moça, mais uma aí, moça. 4 no mínimo. Não vai ser nem Palmeiras, nem Corinthians, nem São Paulo, nem Santos, nem Flamengo, nem Fluminense. Campeão em fevereiro e março só no Carnaval. Vai. Então o Savoy tem toda a razão, tem que ter calma com ele. Mas o Palmeiras trabalha com a hipótese, com a calma que o Savoy está dizendo, de que a estreia dele aconteça na estreia da Libertadores, que é 6 de março, Júnior de Barranquilha, na Colômbia. Digamos que não seja ali uma outra hipótese. Se atrasa uma semana, por essa falta de pressa que o Savoy tem razão, e joga dia 13 em casa contra o São Lourenço. É sempre bom, né? Coloca pro mês de abril. Nossa, ele voltou em março. Olha que espetáculo. Como ele se recuperou bem, Abel. Ele joga rápido. A Libertadores inteira. E faz a Libertadores, boa. Olívia, antes de você trazer o André, né, o André Cavalcante, para o nosso bate-papo, ele vai trazer informações, só uma curiosidade também. Ninguém está dizendo aqui que o Ricardo Goulart é o novo Pelé, porque eu acho interessante também, a gente fala, aí sempre tem o pessoal nas redes sociais, o outro dia o outro escreveu para mim, poxa, vocês estão endeusando, é o novo Pelé. Não, mas é um excelente jogador, quem não queria o Ricardo Goulart no seu time hoje? E o Palmeiras esboçando as suas equipes para essa temporada 2019. E o que chama a atenção a essa altura da pré-temporada, reta final de pré-temporada, já que o time estreia no próximo domingo contra o Red Bull em Campinas pelo Campeonato Paulista, é que se no ano passado a gente se acostumou a ver o Palmeiras em boa parte da temporada sob o comando do Felipão, com um tipo de escalação para as partidas de Copas e outro tipo de escalação para partidas do Campeonato Brasileiro, nessa pré-temporada, além dos dois times, tem um terceiro time, uma terceira formação que vai ganhando forma. Foi assim na movimentação de hoje, mais cedo, aqui mesmo na Academia de Futebol. O último jogo treino antes da estreia oficial contra o Audax. Hoje foram disputados 2 tempos de 30 minutos, com a terceira escalação palmeirense contra a equipe de Osasco, que atualmente disputa a terceira divisão do Campeonato Paulista. Nessa movimentação, empate por 1-1, o gol do Palmeiras marcado pelo Edu Dracena. Mas eu tenho aqui a escalação, amigos do Palmeiras, e se a gente for passar nome por nome, é uma escalação que poderia tranquilamente disputar, por exemplo, a Série A do Campeonato Brasileiro e fazer, sim, um bom papel, amigos.
Você tem, então, esse terceiro time aí, André? Tenho sim, olha só, Abel e amigos do Tarde Redonda, a formação inicial, diferente dos outros dois times que o Felipão já havia trabalhado no sábado, também um jogo treino contra o Comercial. Ele começou no primeiro tempo de 60 minutos no sábado com um time que seria o ideal, pelo menos a essa altura da pré-temporada, no segundo tempo de 60 minutos no sábado com o segundo time e hoje colocou uma escalação quase toda diferente com essa terceira formação. Exceções feitas ao Juninho, que é zagueiro, e ao volante Matheus Fernandes, esses dois também participaram da segunda equipe. Mas olha só a escalação de hoje. Jailson no gol, Jean na lateral direita, Edu Dracena, Juninho e Nico Freire. O Edu Dracena, autor do gol do Palmeirense, nesse empate por 1-1 contra o Audax. No meio-campo, também bem forte o meio-campo. Matheus Fernandes, Moisés e Guerra na articulação das jogadas. E na frente, mais pelos lados, o Eric e o Johan. E a referência ofensiva, o centroavante, o Arthur Cabral, que nesse momento seria o terceiro centroavante. Tem o Daverson e o Borja à frente do Arthur Cabral. Essa é a escalação no jogo treino de hoje. Valeu, André Cavalcante, Matheus Fernandes, Moisés e Guerra, o meio-campo do terceiro PVC, o terceiro time do Palmeiras. André, segura aí. O PVC, você tem pergunta para o André Cavalcante? Vamos aproveitar que o André tá marcando presença aqui, tá na porta da academia. Não se espante que em breve aparece um quarto, tá, Bel? Não, a gente tá falando do terceiro time, o Filipão não deu pista ainda. Mas se você tivesse que apostar no primeiro time para começar o Campeonato Paulista contra o Red Bull, dá para imaginar? Ô, PVC, se eu fosse apostar, o Felipão, você sabe muito bem que ele costuma fechar os treinos e tem sido assim desde a semana passada, né? Hoje, por exemplo, vai ter o treino no segundo período, a partir das 5 da tarde, e a gente só vai ter acesso a 15 minutos dessa movimentação, depois temos que sair do CT. Então, é tudo com base nas informações que a gente colhe por fora. Hoje, por exemplo, o próprio Palmeiras divulgou a escalação dessa movimentação contra o Audax. Então, tem muito mistério rondando essa preparação do Palmeiras. Mas se eu tivesse que apostar num time, a base desse time seria o primeiro time que ele montou nesses primeiros 60 minutos de sábado passado contra o Comercial, aqui mesmo também na academia de futebol. Naquela ocasião, o Palmeiras venceu o jogo treino por 1-0, gol marcado pelo Borja, que entrou no segundo tempo substituindo o Daverson. Eu apostaria numa formação parecida com o primeiro time. Acho que o Felipão quer ver essa formação ideal, pelo menos para essa altura da temporada, já em campo domingo contra o Red Bull. Mas isso, evidentemente, ainda tem tempo, né? A gente está falando isso agora quarta-feira, ainda tem o treino de quinta, de sexta, também de sábado, e aí o Felipão pode fazer algumas análises e mudar de opinião. Por exemplo, o Edu Dracena é um cara que nos começos de temporadas tem um trabalho todo especial, um trabalho particular. Hoje ele apareceu só no terceiro time, mas é um cara que tem mais moral do que isso. Se ele se recuperar melhor, pode ser que fique ali entre os reservas. Enfim, são muitas situações, são muitas possibilidades para o Felipão, mas se eu tivesse que apostar, acho que seria um time com base no primeiro time, na vitória contra o Comercial no último sábado. O jogo treino é verdade, mas esse jogo treino serve justamente para isso, para o Felipão começar a ver os 11 que ele deve colocar em campo nas competições oficiais. Legal, muito obrigada, André Cavalcante, com as notícias do Palmeiras. Vá se proteger, porque eu estou vendo que está ventando muito. Não sei se já choveu em São Paulo, vai chover novamente, mas... Vai começar a chover, vai começar.